Olá a todos, está no ar, escuta aí o podcast. Eu sou Jair Júnior, sou sonoplasta, músico e construtor. E do meu lado aqui apresentando tem o Jucinei. Sou Jucinei Fernandes, produtor cultural, e hoje a gente tem convidados muito especiais aqui, então acompanha a gente. Muito especiais. E esse podcast, ele recebe o apoio da Artes Construção e Serviços, Goiabeiros Veículos, Mestre da Coxinha do Shopping VG, Pamonharia Goiânia, 65 Box. Realização edital Movimentar, Programa Mais Mato Grosso e CECEL, Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer. Apoiando a gente, realizando, né? E podendo realizar esse nosso sonho, esse nosso encontro, esse nosso projeto de muito tempo já, né, Jair? Isso vai ser um bate-papo aqui, a gente vai falar sobre cultura, principalmente essa nova leva aí de produtores, criadores de cultura, fazedores de cultura no estado, né? E hoje com a gente aqui tá Vini Hoffman. Vini, que é um cara que faz de tudo, ator, diretor, produtor, né? E tem muitas ações, né, Vini, que você já faz há bastante tempo e a gente quer falar bastante disso hoje. E também tá aqui Lindsay Catarina de Sá, a produtora afro de Mato Grosso. Vamos aí para contribuir com o que for necessário. Pode falar mais perto um pouco. Ela é responsável pela lavagem da escadaria de São Benedito. Exato, evento oficial, né, da Prefeitura de Cuiabá. Então, temos vários assuntos hoje para poder falar. É isso aí. Então vamos começar um pouquinho, vamos conversar com o Vini Hoffman. Vini, e aí, como tem passado esse tempo? A pandemia agora já finalizando, graças a Deus. E como é que tá aí os trabalhos, como é que está sendo para movimentar isso e como que foi nesse tempo que a gente teve que ficar recluso aí, né? Pois é, né? Foi um momento de processo de reaprender, né? Reaprender a trabalhar com cultura, com arte, né? Acho que todo mundo que trabalha nessa área teve que, de certa forma, se reinventar, né? Apesar que a gente praticamente não parou, né? Apesar de termos que cessar um pouco as nossas apresentações, nossas ações, mas assim, a gente continuou trabalhando, buscando, correndo atrás, porque a gente entende muito que essa questão, né, que se a gente parar na arte, né, a sobrevivência depende muito de você estar em constante movimento, né, então acho que é muito necessária essa questão, né. Para quem não conhece o Vini, está nos assistindo, o Vini, ele é um dos responsáveis, criador, idealizador e responsável do Casarão das Artes, lá do Pedra 90. Grande projeto cultural, social, né? E que tá ali naquela região, né, Vini? Eu acho que vocês são pioneiros ali, né? Nesse segmento. Assim, a gente é o primeiro espaço cultural, né, naquela região, né, que tem o foco principal trabalhar com cultura e arte naquela região, né. Tem outros projetos sociais lá e que trabalham com cultura também, que tem uma pegada nisso, mas não é o foco principal essa questão, né, da cultura como um todo. Nossa ideia com o Casarão das Artes, né, foi sempre ser um ponto de apoio aos artistas locais, né, a galera que tem interesse em trabalhar com arte, que muitas das vezes fica na periferia sem aonde se agarrar, né, sem conhecimento, sem apoio do poder público, sem entender muito como esses mecanismos que a gente que já trabalha na arte, como eles funcionam, né, com editais e essas coisas todas. Então, a galera da periferia acaba não é que fica mais esquecido, mas assim, eles não têm muito conhecimento, acesso, né, em como desenvolver suas ações, como né? produzir projeto, né, como executar e tal. E a nossa ideia é justamente essa, né, é dar esse passar apoio, essas informações, né? Dar esse apoio para os artistas locais, né, e também trazer ações culturais, artísticas, né, para nossa comunidade, para o bairro Pedra 90 e região, que é uma região que, querendo ou não, fica bastante distante dos centros, tanto culturais e tanto do centro, né, mesmo comercial, né, de Cuiabá. E essa... pode ir. Como que surgiu essa ideia de montar o Instituto Casarão das Artes? De como que foi essa ideia da criação? Então, a ideia do Casarão das Artes nasceu muito relacionado ao meu trabalho como artista, né. Quando eu vim para Cuiabá, lá no ano 2002, com 14 anos, eu vim para o bairro Pedra 90, já me coloquei lá no Pedra 90, e lá, por algumas experiências com o teatro que eu tive lá na minha cidade onde eu nasci, né, no Paraná, eu cheguei no bairro Pedra 90 e fiquei sabendo que tinha um projeto social lá no bairro que trabalhava com teatro, né. E aí, como eu já estava apaixonado pelo teatro, pelas pequenas experiências que eu tive na escola, né, de ter visto, de ter
né, ter esse gostinho um pouco, eu procurei esse projeto social, né? E aí comecei a desenvolver esse trabalho, né? Com esse projeto, que era um projeto do governo federal, projeto A Gente Jovem, que hoje em dia acho que nem tem mais esse projeto, né? Infelizmente não acontece mais. E lá eu conheci uma galera que era do bairro mesmo, que tinha também esses mesmos anseios, né? De trabalhar com arte, né? De desenvolver ações com teatro. A gente era orientado pela professora Dina Kleber, que é uma atriz aqui, né? E arte educadora também. Que naquela época ela trabalhava no Sesc, né? Foi logo no início do Sesc, quando o Sesc Arsenal nasceu, né? Como um ponto de cultura, né? Como um espaço cultural. Uhum. E aí o tempo foi passando, né? Essa galera que fazia parte desse projeto foi crescendo, foi se encaminhando para outras áreas, né? Para outras profissões. E eu fiquei meio que, né? Nesse desejo de continuar nesse caminho da arte, né? Que aí foi que eu fui convidado pelo Grupo Tibanaré, né? Na época pelo Jefferson Jarce, pela Fernanda Gandes, e que aí que eu comecei a trabalhar profissionalmente com teatro, né? Com o Tibanaré. Mas mesmo assim ainda ficou essa ligação com essa galera, com esses amigos que a gente criou, essa relação que a gente tinha, né? Desse projeto social, que nasceu com cultura, que nasceu por essa ligação artística, né? E aí no ano de 2013... surgiu essa ideia, né, dessa galera antiga de que, querendo ou não, seguiu por outros caminhos, mas que ainda ficou com esse anseio, né, de trabalhar a cultura, de desenvolver as ações artísticas. Eu sempre quis, como artista, né, desenvolver o meu papel social como artista. E aí que foi a ideia da gente criar o Casarão das Artes. E essa mesma galera que começou comigo na arte, no teatro, idealizou o Casarão das Artes, e aí que nasceu a ideia. Vocês atendem crianças, adolescentes, jovens? Na verdade, a ideia do Casarão das Artes é trabalhar com todas as faixas etárias, né? A gente tem ações... Eu vejo que tem aulas de dança para terceira idade. Sim, tem público da terceira idade, tem público adulto, são tem várias público ações, infantil. Né? Atualmente a gente tem várias oficinas que acontecem já de forma contínua lá no Casarão das Artes. A gente tem as aulas de percussão alternativa com o Anselmo Parabá, que é um outro arte educador também, né? Artista bastante conhecido, tanto aqui em Cuiabá, como no estado de Mato Grosso. E a gente tem as aulas de siriri e dança de salão, que também são com o Rudinei Barbosa e com o Léo Souza, que são também da área da cultura. O Rudinei Barbosa é uma grande referência, né, da arte da dança de salão aqui no nosso estado. E o Léo também, ele já tem essa relação com os projetos sociais, né? Ele já desenvolvia algumas ações em outros projetos que acontecem lá no bairro Pedra 90. E aí a gente acabou trazendo ele para desenvolver. Que é engraçado, eu conheci o Léo no Rio de Janeiro, não sabia que ele fazia parte do Casarão. E aí eu conheci ele através de uns amigos, a gente fez aquela viagem que a gente foi para o Rio de Janeiro. Lá que você conheceu ele do nada. Aí ele estava lá e depois eu vi que ele faz parte ali da galera do Casarão. Então, os encontros da vida, né? Foi quando também, né, surgiu nossos encontros, né, Lindsay? Que foi na MT Escola de Teatro, né, na primeira turma de produção, em que eu e Lindsay nos formamos. Nos encontramos, E mais a Lindsay já desenvolvia vários trabalhos desde então, né, Lindsay? Como que é a sua trajetória profissional? Então, a minha trajetória, assim, antes do MT Escola, não existia um profissionalismo nas minhas ações, né? Eu simplesmente me juntava a pessoas que precisavam ter acesso a esse mundo, né, cultural. E aí a gente fazia, por exemplo, fazia as apresentações culturais, mas essas apresentações elas não tinham nenhum cunho assim profissional, né? Então eu sou uma pessoa que sou mais assim, a minha questão cultural era mais voltada para as culturas de matrizes africanas, para as culturas de terreiro, que é uma vastidão, né? Infelizmente, a comunidade, a sociedade ainda não tem o conhecimento, ou talvez não queira entender, né, e compreender o quanto é rico esse material cultural contido dentro desses espaços religiosos, né? Então a gente tem que saber extrair o que tem lá dentro e para mostrar aqui, para apresentar aqui
aqui, né, fora desse contexto religioso. Então a gente trabalha com essa questão cultural, que são os tambores, que são as músicas, que são as vestes, que são os adornos e a própria as danças, né? A expressão corporal muito forte exatamente, também, né? uma expressão cultural forte, né, o vocal dessas pessoas, porque cada situação, cada espaço tem os seus louvores, os seus cânticos. Então a gente precisa mostrar isso para que a sociedade compreenda esse outro mundo cultural que existe, né? Então a gente tem que deixar um pouco o nosso preconceito, né, para um pouco de lado, para entender a cultura do outro. Você tá entendendo? E você como produtora, como é que é a dificuldade maior de diferenciar isso até mesmo para o público? Diferenciar a cultura da religião, que muita gente confunde. Há uma grande confusão. Então, o que acontece? Dentro desse mundo religioso, existe todo como que eu vou falar para vocês? É uma situação que ela é muito própria, muito intrínseca, muito dentro daquele núcleo religioso. E você falar para essas pessoas, desmembrar essa cultura da liturgia religiosa é difícil. É muito difícil. Por quê? Essas pessoas, a vida inteira delas foram vividas num cativeiro social. Sim. Então, elas não tinham um espaço aqui fora. Até por elas mesmas não se sentiam à vontade para sair, porque o mundo aqui fora recriminava isso. Agora está tendo uma abertura maior. Mas então essas pessoas, elas não entendem, elas não sabem distinguir de separar, sabe? Porque é um corpo e uma membrana. Sim, sim. E até você porque para nascer, o corpo sai da membrana. E como que você traz isso aqui? Você está entendendo? E você tem que explicar. E essas pessoas são pessoas que já têm uma certa idade. Então, para essas pessoas é muito mais difícil ainda elas aceitarem como que elas não têm uma coisa assim, como que eu vou mostrar isso que a vida inteira foi só meu, que todo mundo que queria saber tinha que vir aqui na minha casa e eu atender aqui lá no terreiro, lá no fundo da casa, e agora eu saio com isso pela minha porta da frente e entro por uma porta da frente. Porque quando você sai culturalmente, todo mundo compreende, entende. Porque eu não posso impor o meu religioso. Religião, cada um tem o seu. Sim, sim. Né? E é isso que as pessoas... E a sociedade aqui fora, quando o pessoal de matriz africana sai, ele só vê o lado religioso, não vê o lado cultural. Tem muita gente que confunde até o modo de se vestir, né? Fala Sim. assim, não, é da religião. Não é da religião, é cultura. É cultura. Cultural, Então, né? se eu tô de branco, se eu tô toda de branco, pronto, já é a mãe de santo. Que foi até uma discussão que acabou rolando nesse processo de pandemia, né? Eu acho que como a gente tá falando de pandemia, eu acho que uma coisa que a Lindsay está trazendo, que é uma coisa que surgiu uma discussão mais aberta com relação a isso, até do poder público compreender, Sim. né? De Sim. que A existência, né? essa galera que trabalha com o afro, né? Que essa ligação delas está muito ligada à comunidade, à casa delas, né? Então, Exato. assim, pensando, por exemplo, nas leis de incentivo à cultura que nasceram agora nesse processo de pandemia, né, como a Lei Aldir Blanc, né, como que o poder público ia financiar essas... Então, você lembra? Nós participamos de uma reunião chamada pela prefeitura, Isso aí primeiro foi uma discussão edital, grande. 300 anos, né? E o que acontece? No edital não me encaixei. Em nenhum segmento, né? Não me encaixei em nenhum segmento, cara. Eu fui lá e falei, mas secretário, como é que eu vou participar de um edital onde não existe um segmento? Não tem, lembra? Você foi uma discussão, tava o Olho e o Justino. Não tem, secretário. Aí parou, mas realmente não tem. E desde então, né? Aí criou nos 300 anos, né? E saiu o edital. Então tem que sair o edital. Aí eu conversei, falei, não, secretário, mas tem que sair o edital com cultura afro. Sim, até a questão dos ribeirinhos também, Pois né? é. Porque, assim, E foi a uma cultura briga. deles é a casa deles. Então, É. assim, é uma comunidade. Então, todo mundo se reúne nas próprias casas para trabalhar com a cultura deles. Que Exatamente. Aí fazem os seus artesanatos, sua questão religiosa, sua E questão aí cultural. a sorte que lá estava eu, o Veto,
né? E o edital era só pro rasqueado, era voltado pro rasqueado, né? E a gente falou, não, mas eu não me enquadro. Aí o Veto falou, não, mas tem a capoeira. Não, mas peraí, o meu movimento, qual eu faço parte, é a lavagem, que levou quase 1.000 pessoas pra rua, não se enquadra, não tem. Aí, a partir daquele momento, foi criado. Então, quer dizer, querendo ou não, a gente abriu portas, a gente abriu caminhos, porque não tinha. Sim. Tá entendendo? Não tinha. E trabalhar, eu gosto muito de trabalhar com os povos de terreiro, gosto demais, cara. Embora tenha algumas pessoas que não entendam isso, porque ainda não tá claro na cabeça deles que a gente não pode. Eu tenho que separar. Eu preciso separar, porque tudo bem, o padre quando vai para missa, cara, eu não quero saber do padre. Até ontem, a religião católica era tida como uma religião oficial do Brasil, e ainda é. Sim, e agora divide uma parte disso com os evangélicos. Uhum. E aonde que fica a nossa religião, que é uma das mais antigas? Você teve algum, como que se diz assim, não preconceito, mas... Você sentiu que houve alguma dificuldade assim quando você idealizou o projeto de lavar as escadarias da Igreja São Benedito? Por confundirem cultura com religião. Então, quando o projeto da lavagem foi idealizado, foi um grupo, né? Não foi assim só eu fazia parte, eu faço parte desse grupo até hoje. Então, o que acontece? E a lavagem, ela veio por uma ideia do Fernando Baracate. Porque o Fernando Baracate foi contratado para organizar, para produzir a festa de São Benedito, e aí ele queria inovar. Com essa inovação surgiu fazer uma lavagem da escadaria. Já aconteceram outras lavagens, né? Mas pararam de acontecer. Então nós já tínhamos um movimento forte que participava, o Jorge Barajac, o Pai Aécio, a Mãe Regina Câncio, você tá entendendo? A Joyce, quantas vezes eu fui lá pra rua, nós fomos até expulsos da praça, a Joyce, a Joyce Lombardi, o Cristóvão, e entre outras pessoas. Você tá entendendo que a gente ia lá pra praça fazer esse movimento, conjunto com a capoeira. Então, aí o Fernando Baracate teve essa ideia, chamou o seu Alair, que já é um membro lá da Igreja São Benedito, conversou com ele, o seu Alair chegou até a nós, e nós resolvemos fazer a lavagem. O seu Alair foi festeiro, né? Pois é, o seu Alair é daquele... Grande seu Alair. Grande Alair. Então, o seu Alair é muito meu amigo, meu parceiro, pessoa que eu gosto demais. Então, o que acontece, né? Então, a gente pegou e começamos a organizar um grupo para que fizéssemos a lavagem da escadaria. Então, nós enfrentamos algumas coisas lá. Não vou chamar de preconceito. Alguma barreira, uma resistência. Resistência. Nós tivemos alguma resistência lá na igreja, do pessoal em torno da igreja, não da igreja, mas do entorno ali do baú. Por quê? Tudo passa pelo desconhecimento e pela falta de relacionamento. Falta de informação, né? Passa pela falta de informação, e as pessoas não conhecem, e elas se atêm ainda para aquilo que outros falam. Então, demonizam a religiosidade de matriz africana, os seus ícones, tudo é demonizado. Sem contar que a religiosidade ela é totalmente sincretizada. Por exemplo, a Umbanda ela é toda sincretizada no católico, nas imagens católicas. Mas por quê? Os negros antigamente precisavam esconder atrás dessas imagens. Exato. Então tem todo o contexto histórico que justifica essas ações. Mas o que acontece? Lindsay, eu vou falar um pouco de mim. Eu acho o seguinte, que tudo conversando, tudo você consegue. Então, quer dizer, no momento eles foram um pouco resistentes. Mas o negócio aconteceu e eles viram que não era nada daquilo. Hoje já estamos na 6ª edição. A lavagem está aí, vai acontecer dia 25. Quero contar com o apoio de todo mundo, porque a Igreja do Rosário completa este ano 300 anos. Então, acho que é uma forma da gente trazer todos os movimentos, segmentos culturais e fazer uma grande caminhada para mostrar que realmente a cultura, independente de segmento, ela está aí. E as pessoas precisam conhecer que existe a lavagem, existe o movimento que o Vini faz lá, que é maravilhoso.
maravilhoso. Quando eu conheci o casarão lá, né, numa ação que eu achei aquilo lá, cara, nem acreditava que aquilo existia lá. Então, o que precisa? De mais apoio, de mais conhecimento. Você está entendendo que a cultura é uma corrente. Eu ajudo você, você me ajuda, e assim, nós vamos caminhando, não é essa só na democratização da arte, né, e a criação de quando a gente forma novas plateias é que é o interessante. Exatamente. Não adianta a gente fazer um trabalho e vocês que fazem esse trabalho apresentar para quem já é do meio. Tem que apresentar para quem nunca foi a um teatro, para quem não tem esse contato direto, né? Eu acho que a união é um grande passo, né, para isso. Exato. Eu acho que tem que ter essa conexão entre as artes, né, entre as diferentes formas do fazer artístico e cultural, né? Então, assim, eu acho que isso é uma coisa muito importante, né, de ter essa conexão. E também de quebrar um pouco essa questão da criminalização, né? Que a gente está passando num momento agora, num processo político, onde as artes e a cultura, tanto o afro como cultura de outras formas, outras dimensões de cultura, como uma criminalização, né? Onde o artista está sendo criminalizado, como os ladrões, o pessoal que utiliza do dinheiro público para esbanjar e assim. Mas a cultura é uma coisa muito necessária para o povo, pra transforma vidas, né? Com certeza. Um povo sem cultura é como uma árvore sem folhas. Então, eu entendo o seguinte, o objetivo da lavagem é justamente resgatar esses espaços, é mostrar um pouco, a gente não tem condição de mostrar tudo, né? Ah, não, a gente nem quer fazer isso, porque, né, temos que deixar outros, é um leque que tem outras pessoas que também podem fazer, tem a capoeira, tem várias outras coisas que podem ser feitas, tem o samba que tá aí, a dança de roda, que a gente precisa fazer um circula aqui, né, Jocinei? Um grande circula para que todo mundo possa interagir, fazer uma grande caminhada, né? E participar. Eu participo do seu, você participa do meu, nós participamos. Conexão, a gente tem que ter uma conexão. Exato. E dentro desse mundo cultural, às vezes não é uma coisa fácil. É um pouco difícil. Mas eu entendo que também, se eu for ficar me atendo pro difícil, o fácil não vai acontecer. Então, temos que ir para frente e pronto. Então, o objetivo da lavagem é justamente trazer um pouco dessa questão cultural voltada para a religiosidade de matriz africana, povos de terreiro, mostrar a parte cultural do nosso Brasil, né? Que outros estados, você vê que tem um monte de coisa. E que isso foi tirado das histórias nos livros, né? E que não é passado. Na educação até hoje sente muita dificuldade com isso, né? Exatamente. Em que essa história não é contada. Não, essa história, os fatos não são narrados como devem ser, né? Mas eu acho o seguinte, que a gente é muito maior do que isso, a gente pode estar desenvolvendo ações e trazendo um pouco desse material cultural, né? Porque eu acho que não existe nada melhor do que você vivenciar as suas culturas, né? Como disse, um povo sem cultura é um povo sem raiz, é uma árvore sem folha, você tá entendendo? E hoje já está indo para a sétima? Está na sexta edição. E hoje você já tem um apoio da comunidade em volta da igreja e tá mesmo nos membros da igreja. Então, hoje nós temos o apoio, né? Porque eles entenderam que é uma ação cultural. E a lavagem, quando ela surgiu, primeira edição, ela já foi foi para o calendário oficial do município de Cuiabá. Então, ela está no calendário, ela faz parte, só que veja bem, para nós, a gente não quer só ser uma data no calendário. Para a gente não é interessante. Não, nós queremos um apoio da prefeitura, do estado, para que o evento realmente ganhe corpo estrutural. Porque fazer um evento nessa magnitude, sem estrutura do município e do estado, é uma coisa que não funciona. Né? Então, a gente trabalha, tem pessoas idosas, e nós merecemos todo esse apoio, né? E a gente vai em busca, graças a Deus, o nosso evento, ele acontece uma semana antes da festa de São Benedito, e até hoje nós nunca tivemos nenhum problema, a não ser o primeiro, que teve uma pequena resistência. Né? Ele acontece, é um evento que é para a sociedade, é um evento cultural e que a gente traz realmente o povo de religiosidade de matrizes africana, mas que a gente quer estar junto com o povo evangélico, com o povo católico, com os muçulmanos, com todo mundo, porque a lavagem é uma caminhada que prega a paz. Isso que é importante, e né? Isso a que gente fortalecer essa união, ainda mais no momento como a gente está vivendo agora. Nós saímos de um momento onde perdemos várias pessoas, né? E agora está em nossas mãos fazer justamente essa conexão, conectar. Eu acho que é um momento de democratização, né? Eu acho que, pegando um pouquinho o gancho do que a Lindsay colocou,
Eu acho que cada vez mais, eu acho que uma coisa que ajudou muito nesse momento de pandemia, nesse momento que a gente passou por essa crise, né, de estar todo mundo preso, é essa ligação das pessoas com a cultura, né? Então eu acho que o que nós artistas precisamos fazer é buscar essa democratização, é buscar esse apoio da comunidade, é buscar essa conexão com a comunidade, que foi uma coisa que a gente conseguiu muito agora nesse período agora de pandemia com o Casando das Artes. A gente vinha já, embora tendo sido fundado no ano 2013 e ter desenvolvido várias ações como as oficinas de teatro que aconteciam, o cinema, mas assim, a gente sentiu que esse momento de pandemia serviu para a gente poder ter essa conexão maior com a comunidade, com as pessoas que estão lá e que sentiram essa necessidade e a importância da cultura, né, como um todo, com essa democratização. Então eu acho que nós artistas temos que cada vez mais buscar essa conexão com a comunidade, com as pessoas que estão próximas da gente, que estão nas periferias, que estão ligadas como, né, nessa região ali central, próxima à igreja. Então eu acho que é muito importante isso, né? Mostrar para as pessoas que esses espaços culturais, que essas ações artísticas são para elas e que foram criadas e foram idealizadas e que precisam muito dessa conexão com essas pessoas, né? Para que possa acontecer. E essa interação e essa importância, né, que a cultura e a arte no Mato Grosso vem ganhando, de que, assim, existe a cultura tradicional, né, dos povos ribeirinhos, né, que entra muito o cururu, o siriri, por aí, e o rasqueado, o lambadão, são às vezes coisas que as pessoas têm esse conhecimento já um pouco desde a infância, das festas de santo, né, dos quintais e tudo mais. Escola, né? E mesmo na escola. Agora, assim, esse outro olhar que tem o quê? A gente tem hip hop aqui no Mato Grosso, aqui em Cuiabá, a gente tem rock, a gente tem a cena de música autoral, a gente tem vários segmentos, várias vertentes, né, que às vezes não é tão divulgada como os outros que a gente tem. Então, igual o Vini falou mesmo, a gente levar isso, né, para as pessoas, mostrar isso, ir atrás de novos segmentos, novos não, porque eles já existem, né? Mas assim, evidenciar, potencializar esses dons artísticos é muito importante. Eu acho que é muito importante a gente, por exemplo, tirar isso como uma data comemorativa, por exemplo. Você falou muito dessa questão de, por exemplo, das pessoas estar conectadas na escola, né, com o siriri, com o cururu, aniversário de Cuiabá, com as culturas, né? mas assim, mas fica muito nessas datas comemorativas, sabe, né? festivas. Então as pessoas lembram que tem cultura quando se precisa dela para comemorar uma data comemorativa. E esquecem muitas vezes essa cultura tá conectada com todos os dias da nossa vida, com todo momento da nossa vida. Foi o que a Lindsay falou, eles não querem ficar só uma data, né? Sim, então, né? Ter essa conexão com as pessoas, porque a arte precisa das pessoas. Exato. E as pessoas precisam da arte. Então, assim, tem que trabalhar em conjuntos. Enquanto não houver essa conexão, enquanto as pessoas não entenderem que a arte e a cultura vêm para uma evolução, tanto das pessoas como pessoas, e tanto como sociedade como um todo, eu acho que aí a gente, né? E precisa ter essa união, principalmente da classe artística, para estar voltando certos movimentos que antigamente tinha, né? Antigamente tinha festivais, tinha encontros culturais, hoje em dia ficou meio que esquecido, festivais né? de teatro, festivais né? de teatro. Então precisa essa renovação e essa união entre os fazedores de cultura para estar voltando isso. Então, né? antigamente tinha no FMT o Festival de Cinema, né? O Luiz Também. Borges fazia, trabalhei muito Festival de no música. Festival de Cinema. Sim, e hoje, tinha. por exemplo, você vê que nos bairros, que é onde a gente precisa ativar essa questão cultural, não tem, existe muitos bares, né? E as pessoas se limitam a tomar cerveja ali, comer alguma coisa, e as crianças andar de bicicleta ali, às vezes sendo atropeladas. Mas se tivessem uma ação cultural no bairro, esses pais estariam acompanhando seus filhos. Exatamente. Até um teatro, até um festival de música. Sim. Você tá entendendo? Então é isso que a gente precisa ativar. Essa mudança de hábito, Essa né? mudança de hábito. E não os pais chegam sábado, vai beber cerveja, as crianças ficam por ali. Tem muita gente que fica não muito sabe. no celular. Tem muita gente que não sabe mesmo que os espaços culturais. Tem muitos espaços culturais que são gratuitos, né? A gente tem um exemplo do Sesc Arsenal ali que é gratuito e muita gente não vai.
as pessoas ficam meio que com receio. Então, eu acho ótimo falar do Sesc, mas aí o que acontece, cara? O que acontece é que no próximo episódio a Lindsay vai falar com a gente. Nós temos vários desafios para vocês. Inclusive, eu quero saber também uma história engraçada, alguma situação que vocês viveram, alguma coisa que deu errado, né, Jair? Isso. Para vocês contarem pra gente também. Então aguardem aí no próximo episódio. Aguardem aí no próximo episódio. A gente vai soltar dela, que ela gosta de uma polêmica. Quem quiser acompanhar a gente, fica aí. Esse foi o Escuta Aí, o podcast, oferecimento do edital Movimentar, programa Mais MT, CCL, Secretaria de Esporte e Lazer, Cultura, Esporte e Lazer. Valeu, galera. Eu sou Jair Júnior. Muito obrigado. Até mais.